Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo, sabedoria do céu chegando até a nossa vida. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma, Senhor. Nós precisamos de sabedoria para vivermos o nosso propósito. Dá-nos também direção, guia nossos passos, traga instrução por nosso coração e fale conosco nos nossos pensamentos. Abra os nossos ouvidos e também a nossa visão espiritual. E no nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, guarda esta casa, proteja essa família de todo mal, guarda o marido, a mulher, guarda os filhos, guarda o trabalho, guarda, Senhor, a entrada e a saída de todos essa casa. Eu desejo a eles o melhor dessa terra e profetizo, Pai, vida abundante, prosperidade, alegria, muita saúde e principalmente que não nos falte a liderança do Espírito Santo. Espírito Santo, nós queremos uma parceria, queremos ter comunhão contigo todo santo dia. E cremos, ó Deus, que essa oração, ela representa também o início de uma semana. Por isso pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada dia dessa semana que está para se iniciar. Desde já, Senhor, entregamos a Ti todas as nossas preocupações e confiamos em Ti, como Deus que nos sustenta, como Deus que cuida de nós, como Deus que está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Graças te damos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, a fortaleza da nossa casa, a rocha do nosso sustento, nosso Deus provedor. Somos gratos a Ti, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria começar essa oração, entregando a Deus a nossa semana. Ainda que estamos orando a oração da noite, eu fiz isso na oração da manhã e senti de fazer isso agora. Eu quero uma semana muito abençoada e você quer também uma semana muito abençoada? E eu aprendi a envolver tudo em oração. As reuniões que eu tenho pela frente, os projetos que eu tenho, o que eu estou tocando, eu quero a mão do Senhor em tudo. Agora nesse meu lançamento, olha que tremendo, isso é uma coisa até que eu quero ensinar para quem é empreendedor, uma coisa que eu quero ensinar para quem está começando alguma coisa. Eu estou já no meu 19º livro escrito, 19 livros escritos, olha só. Quero chegar até o fim do meu propósito com 100 livros escritos. Que Deus me ajude e me permita escrever 100 livros. Esse é o meu 19º. E a gente sempre tem uma preparação para um lançamento de um livro, de um evento, enfim, existe uma preparação, existe vídeos gravados, uma equipe por trás e um monte de coisa. Só de falar assim vocês às vezes iam cansar, só de falar. Mas esse livro aqui que Deus me deu, eu disse para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, esse livro eu quero fazer diferente, daqui para frente eu quero fazer diferente de todos os meus livros. Ainda que eu tenha sido muito abençoado por Ti em todos os lançamentos que eu fiz de livros até o dia de hoje, eu quero que o Senhor lance esse livro. Vou fazer a minha parte, vou gravar, vou divulgar o livro, vou falar do livro. O Senhor vai usar outras pessoas para isso também. Mas eu quero que o Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor lance esse livro. O Senhor faça com que esse livro ele atravesse os mares, vá a muitos lugares. Eu quero que o Senhor lance e eu não irei me preocupar. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque uma coisa é você fazer na força do braço e outra coisa totalmente diferente é quando você coloca nas mãos de Deus. Porque na força do braço a gente cansa,
cansa só de se preocupar. Mas quando você coloca na mão de Deus, você faz a sua parte, porque a sua parte, a Bíblia deu ordem para o homem trabalhar. Então é nossa parte trabalhar. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, você não se preocupa com os resultados. É isso que eu estou dizendo. Os resultados vai ser conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, de repente, você está muito preocupado com algo que você vai fazer, uma empresa que você vai abrir, com um negócio que você vai começar. Tira esse peso de você. Tira agora mesmo esse peso de você. E coloca nas mãos de Deus essa situação. Coloca nas mãos de Deus e Deus vai te dar vitória. Amém? Deus vai te dar vitória e vai conduzir melhor do que você. Deus vai conduzir melhor do que você, porque às vezes a gente pensa, sabe, que a gente na condução é melhor. Meu irmão, nunca vai ser melhor a gente na condução. Melhor é o Senhor na condução. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Melhor é Ele na condução. Não eu, não você, é Ele na condução. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Senhor, dá-nos sabedoria. E eu quero convidar você. Nós vamos começar um jejum a partir de amanhã. Vão ser 14 dias de oração e jejum. E nesses 14 dias, eu vou estar apresentando a Deus tudo aquilo que nós queremos que vá para frente, que ande. Colocar na mão de Deus realmente algo. Certo? 14 dias que nós vamos envolver as coisas na presença de Deus e nós vamos pedir pelo livramento, pela proteção, pela restauração e pela direção do Senhor. É isso que nós queremos. Experimente ficar 14 dias apresentando algo a Deus que você quer começar, que você quer lançar, que você quer abrir, que você quer fazer. Eu quero lhe convidar a estar ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, nesse propósito. Todos vocês. Não importa o horário que você está assistindo essa oração. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora com a gente, ou você vai assistir mais tarde, mas amanhã, 6 da manhã, comece esse propósito com fé. Faz que nem eu estou fazendo. Estou entregando os resultados para Deus. Estou fazendo o que me cabe, porque a nossa responsabilidade ela é uma, certo? Mas estou lançando toda a preocupação sobre Deus. Estou colocando nas mãos de Deus, Ele vai me dar os resultados, Ele vai levar mais longe do que eu, é nisso que eu estou acreditando. Amém? Nós temos que colocar mais fé naquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Então eu quero convidar você amanhã a entrar nesse propósito com muita fé. Até porque eu tenho 2 anúncios muito importantes também amanhã, certo? Que eu vou colocar no altar de Deus. Eu vou colocar no altar de Deus esses 2 anúncios que eu tenho amanhã. E eu convido você a estar junto comigo. Eu quero dar um testemunho aqui, muito breve, do que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ivanilda, que, assim, realmente me tocou muito. E eu quero compartilhar com você. Ela escreveu aqui: venho aqui testemunhar o que Jesus fez pela minha pequena Mari, que já se encontrava desenganada pela medicina devido a um problema sério de obstrução intestinal, com estreitamento na região pélvica. Era um caso sem solução para os médicos. Comecei a fazer os propósitos e as campanhas com o Senhor por ela e o milagre aconteceu. Hoje ela é uma criança normal, saudável e feliz. Jesus fez isso. Glória a Deus. A Ele toda a glória e gratidão. Amém. Muito obrigado também a você por ser esse intercessor escolhido. Que Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Glória a Deus. Ivanilda, com certeza, Jesus Cristo está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eu estou me arrepiando desde que comecei a ler seu testemunho. Eu sei que é milagre puro de Deus aqui. E você que está aí me ouvindo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Se Deus fez isso na vida da pequena Mari, um milagre, isso é milagre. Eu sei aqui o que ela está falando. Isso é milagre. Ele pode fazer um milagre também na tua vida. Por isso, coloca essa fé para funcionar aí. Vamos lá, gente. Vamos colocar essa fé para funcionar. Amém? Eu ministrei na oração da manhã, você deve ter ouvido, que o diabo muitas vezes quer lançar um desânimo para, sabe,
de alguma maneira, tentar impedir com que a nossa fé ela continue a nos mover para o destino que Deus tem para nós. Então ele lança ataques de desânimo, ele tenta, colocar pensamentos para você desistir. Mas se você permanecer firme em Deus, você vai ter vitória. O segredo é: permaneça firme em oração. Permaneça firme em oração. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel. E olha o que Deus tem falado comigo. Quando Satanás quer atacar uma mulher, ele tenta mexer na família. E quando ele quer atacar um homem, ele mexe na produtividade daquele homem. Olha como isso é sério que eu falei. Porque uma mulher, as mulheres geralmente não são muito preocupadas com algumas coisas como os homens. As preocupações de um homem é diferente das preocupações de uma mulher. Eles podem ter preocupações em comum, mas o foco de um e o foco de outro é diferente. Quando toca na família, desestrutura a mulher. Quando toca na família. Diferente. O homem também, claro, desestrutura o homem. Mas a mulher, a mãe, é muito mais. A esposa é mais. Então, você vai ter que discernir que esses ataques que a tua família tem sofrido, minha irmã, é para atingir você. É por isso da dor de cabeça do filho. É por isso os problemas do casamento que está afligindo você, que está, sabotando a tua concentração, teu foco, teu crescimento. É porque o inimigo está tocando na tua família. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se levantar como uma intercessora em favor da sua família. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer atingir você tocando na tua família. É por isso que eu tenho defendido, e não é de hoje, quem me acompanha aqui sabe que já faz anos que eu falo a mesma coisa. Nós temos que proteger as portas da nossa casa através da oração. Porque Deus nos deu o poder da oração. Deus nos deu a ferramenta da intercessão para que nós venhamos guardar a nossa casa, venhamos guardar a nossa família. Quando Pedro estava preso, a Bíblia diz que a igreja fazia constantes orações por Pedro, mesmo ele estando preso. E a Bíblia diz que Deus interveio. Quando nós entendemos um cenário espiritual e quando direcionamos as nossas orações para algo, sempre veremos a intervenção e o sobrenatural de Deus. Você não está vendo que esses ataques contra a tua família é para atingir você? Então você vai ter que se levantar em favor da tua família e protegendo eles em oração, você vai se proteger. E quando o diabo quer atacar um homem, ele mexe na produtividade desse homem. E eu tenho visto que o inimigo tem tentado atacar a produtividade dos homens de duas maneiras. Uma delas é por meio das preocupações e da ansiedade. Gente, eu tenho conversado com empreendedores que têm me dito o tanto de desafio que eles têm tido pela frente. É tantas coisas para pagar, é tanta responsabilidade e muitas vezes, a maré não está para peixe, as coisas estão difíceis para muitos e daí vem a preocupação, vem a ansiedade, aí vem também a preocupação com a família e daí o que o diabo faz? Ele lança essas preocupações e ansiedade para a pessoa diminuir a sua produtividade, porque daí vem aquele pensamento de desânimo. Puxa, não está dando nada certo, as coisas não estão indo para frente, eu estou cansado, eu não estou vendo o resultado do meu esforço, o resultado do meu trabalho. Isso frustra as pessoas, isso frustra, isso incomoda as pessoas e eu dou razão para elas. Mas eu quero agora me dirigir aos homens. Se a sua produtividade está sendo atacada, você vai ter que se levantar em oração contra isso. Você vai ter que se levantar em oração contra isso. Porque isso é obra do inimigo. Para você tirar a mão do arado. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe para trás. Não está falando só do reino de Deus, está falando do trabalho, da produtividade também.
Você não pode olhar para trás, você tem que continuar, você tem que crer. Daí você diz assim, mas as portas são fechadas para mim, as coisas não estão acontecendo. Mas confie em Deus. Confie em Deus, confie em Deus, trabalhe com toda a sua força e entregue os resultados para Deus. Quem sabe o segredo não está em você trabalhar mais. Eu já sei, tem que trabalhar com inteligência também. Mas também não é a resposta. Talvez o que você precise é envolver mais a tua vida em oração. Envolver mais os teus negócios em oração. O teu corre do dia a dia em oração. Talvez você precisa ser uma pessoa e talvez ninguém diga isso para você, mas eu venho aqui para dizer para você, você tem que buscar mais a Deus. E Deus tem me dado muitas palavras nesse sentido, palavras proféticas que eu tenho entregado. Eu estava, esse final de semana num lugar e Deus me falou isso sobre a vida de uma pessoa. E Deus me disse, você tem que buscar mais. Então eu creio que é um clamor do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com as pessoas e está dizendo, é tempo de você buscar mais. Você está aí na força do braço, dia a dia, martelando, suando, transpirando, fazendo o seu melhor e lutando como um leão todo santo dia, acordando pela manhã com vontade, com gana para vencer e não está sendo suficiente. Busque a Deus, mais a Deus. Eu vou lhe dizer o que ninguém diz. Teu problema pode ser espiritual também. Aí você diz, não pode? Pode. Experimenta participar desse propósito comigo, que eu vou começar amanhã, 14 dias, e vamos ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. 14 dias, entra ao vivo amanhã comigo, 6 da manhã, como se você fosse sentar para o trabalho, acorda às 6 da manhã e começa a orar. 14 dias, oração e jejum. Amanhã eu vou falar do jejum que nós vamos fazer. Quem quiser, né? Quem puder. Quem não puder, fica só na oração. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Esse livro aqui, extraordinário, que com certeza vai abençoar a tua vida. Olha que tremendo. São 365 devocionais, uma palavra para cada dia, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você pode adquirir para você pode dar de presente para outras pessoas. Vá no meu site www.vinicius7.com.br e adquira os livros que vai ir para a tua casa. Nós vamos mandar para todo o Brasil, então não perca essa oportunidade, ok? Muito bem, glória a Deus. E você que é do sul do Brasil, amanhã um anúncio especial de um tour. Aonde que eu vou passar? Com o profético. Vou falar sobre isso amanhã. Aguarde. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Muito bem. Quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Deixa a tua curtida aqui. Se não ativou o sininho ainda aí, o sininho que tem aí no YouTube é para você receber, toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube manda um aviso para você que eu estou ao vivo. Então ativa o sininho aí, as notificações, para que você receba as notificações toda vez que eu entrar ao vivo, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque
conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou teu pedido de oração aqui nos comentários? Declare junto comigo: Senhor, dá-me sabedoria. Essa é a frase profética, é a nossa oração principal dessa semana. Senhor, dá-me sabedoria, preciso de sabedoria. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos graça, dá-nos favor. Traga aumento para a nossa vida, traga crescimento, traga multiplicação. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos dê saúde, nos dê força, nos dê ânimo, a nós e a todos da nossa casa. Proteja nossos filhos de todo o mal, de toda a maldade, de todo o plano do inimigo. Nós não aceitamos más companhias, gente errada na vida e no caminho dos nossos filhos. E pedimos, Pai, cumpra a Tua vontade na vida deles. Oramos quebrando toda a palavra negativa lançada contra nós e contra a nossa casa. E declaramos que a nossa casa é uma bênção, nossa família é uma bênção. Somos abençoados, guardados, protegidos e respaldados pelo Senhor totalmente no nome de Jesus. Senhor, venha proteger essa casa, venha proteger essa família, venha livrá-los de todo o mal e que a Tua paz repouse sobre a vida deles, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com Teu poder, Pai. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com Teu favor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Libera do Teu poder sobre a vida deles e traga vida, traga paz, traga favor, traga avanço, traga portas abertas na vida deles, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, revela a Tua direção, seja em sonhos, em visões, seja no Espírito dessa pessoa, seja através de um profeta, seja lendo a Bíblia. Senhor, revela a Tua direção, os próximos passos a este homem e a esta mulher. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e leve embora, Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo aquilo que tem desestabilizado essa pessoa e traga alegria para ela, traga força, traga um novo ânimo, traga poder sobre a vida dela para que ela venha romper. Consagramos essa semana a Ti e pedimos uma semana abençoada, uma semana de milagres, uma semana de provisão, uma semana de muitos recursos, uma semana onde o Senhor vai trazer avivamento na nossa casa, onde o Senhor vai trabalhar na nossa vida, e colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos: Senhor, cumpra a Tua vontade na nossa vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus! Se você crê que você foi abençoado, compartilha com 8 pessoas agora essa oração, e amanhã, 6 da manhã, aquele que quer mudar as coisas na sua vida, eu vou aguardar. Amanhã, 6 da manhã, junto comigo, ao vivo, aqui no YouTube. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e te pedimos nos conduza nessa vida com sabedoria, com graça e com favor. Afaste de nós a obra do caçador, a obra do invejoso, os planos do inimigo e venha nos guardar em santa paz. Também oramos para que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, haja saúde, haja força. Dentro da nossa casa haja unidade e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelo nosso caminho e pelo caminho dos nossos filhos. Que tenhamos a orientação do Senhor constantemente na nossa vida. Te pedimos, Pai, um refrigério sobre o dia de hoje. Todo aquele que está cansado, que teve um dia estressante, que teve um dia de desgaste, que teve um dia onde teve embates ou até mesmo teve que resolver muita coisa, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e renove as suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, Senhor, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós confiamos em Ti, Jesus.
Sim, confiamos em Jesus Cristo, confiamos na obra que foi feita e foi realizada na cruz, confiamos no poder da tua ressurreição e sabemos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida, em nós habita o Santo Espírito de Deus e nós cremos que tudo está diante de Ti. Oramos por livramento, oramos por direção e oramos para que o Senhor nos abra uma grande porta em nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare aqui nos comentários: Senhor, abra uma grande porta para mim. Amém? Declare aí nos comentários: Deus, eu te peço, abra uma grande porta em nome de Jesus. É o que nós estamos crendo, é o que nós estamos orando. Estamos no nosso 5º dia do propósito. Oração e jejum é um jejum profético, é uma oração profética e cremos na ação de Deus. Você crê? Escute essa palavra porque ela é vida para você. Você sabia que a oração pode te proteger de mais coisas do que você imagina? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante, escute isso, porque essa palavra é uma palavra de libertação também. Então é importante você dar ouvidos a ela. Olha o que está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando aqui sobre a realidade espiritual das coisas. Jesus estava dizendo que nós somos casa, eu e você somos casa. E essa casa, ela pode estar de 3 formas. Ela pode estar habitada por Deus, ela pode estar habitada por demônios e ela pode estar vazia. E se a casa estiver vazia, demônios vão vir e vão entrar nela. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, essa passagem está falando disso. E a Bíblia diz que se os demônios encontrarem aquela casa vazia, aquela casa varrida, eles irão entrar e irão vir com mais 7 para tomar conta daquele lugar. Eu quero que você entenda o que acontece quando o homem ele aceita Jesus, ele se entrega à palavra de Deus, ele se rende a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a casa que somos nós, a casa é limpa totalmente de trevas, de toda essa nojeira de demônios, certo? Tudo sai, a casa fica limpa, varrida e ornamentada, a Bíblia diz. E então Deus vem habitar em nós, Deus vem habitar em mim, o Espírito Santo vem habitar em mim. Mas o que acontece? Com a trajetória, andando com Deus, eu acabo me desviando da fé, eu acabo parando de ir na igreja, interrompo minha comunhão com Deus, começo a me envolver de novo com amigos, com festas e com outras coisas, e a minha casa, ela fica vazia, vazia de Deus, ela fica vazia da presença, ela fica vazia da palavra. Então a Bíblia diz que aqueles demônios que um dia saíram, eles de tempos em tempos, eles voltam para conferir se a casa está vazia ou se a casa está cheia. Porque se a casa estiver cheia, se a casa estiver com a presença de Jesus dentro dela, os demônios não podem entrar? Os demônios não podem entrar numa casa que está cheia de Deus? Se a minha vida estiver cheia de Deus, os demônios não podem voltar? Eles não podem entrar novamente? Então o medo não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que antes habitava não habita mais, agora só habita a luz, habita a presença de Jesus, habita a palavra, a riqueza da palavra de Deus dentro de mim. É por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de vantagem sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que
não é que Deus queira, sabe, que você seja como é que eu posso dizer, o tipo de pessoa que precise a todo momento, sabe, estar se enchendo de Deus para que o mal não entre em você e de alguma forma Deus jogando com o seu emocional e colocando medo em você. Você tem que estar comigo para que não esteja com os demônios. Não é esse jogo que Deus quer, certo? Essa não é a intenção de Deus. O Senhor só está mostrando para você através dessa palavra que a realidade espiritual é essa, é assim que funciona. Então, se eu ando com Deus, o mal não vai ter vantagem sobre a minha vida. Se eu ando com Deus, então a minha casa será cheia de Deus e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida. Aí você diz assim, puxa, mas é pegadinha, se eu me afastar de Deus, então o mal já vai me pegar ali na esquina? Bem, é uma decisão. Não é um jogo que Deus está jogando com você, é uma decisão. É nós que decidimos nos afastar de Deus, é nós que decidimos, sabe, virar as costas para Deus. Ele nunca desejou isso. Ao contrário, Deus sempre desejou estar conosco, ter comunhão conosco. A vontade de Deus é ter uma parceria com você. A vontade de Deus é ter uma parceria, tanto que possivelmente hoje à noite, depois da oração aqui, diretamente do sul do Brasil, eu vou transmitir ao vivo a mensagem que eu vou ministrar. Eu vou falar muito sobre parceria com o Espírito Santo, a importância da parceria que você vai ter que ter com Deus. Agora, preste atenção. Se não enchermos a nossa casa com a palavra de Deus, com a oração, com a vida com Deus, o mal vai voltar. Porque ele é atraído a casas vazias. Ele é atraído por casas vazias. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então ele foi expulso daí. Jesus expulsou ele quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O mal, ele foi removido. Ele foi removido. Agora, você ele não tem ingerência mais a entrar em você. Mas isso não significa que ele não está ao derredor, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Ou seja, ele está esperando uma brecha. Ele está esperando que você seja um retardatário na fé. Ele está esperando que você se esvazie de Deus, para que ele possa entrar novamente e oprimir a sua vida. Você tem que entender que a sua vida é espiritual, você tem camadas aí. Você diz assim, como assim eu tenho camadas? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E se a sua vida não estiver cheia de Deus, ela então será uma casa vazia. É por isso que eu acredito que a nossa comunhão com Deus não pode, sabe, se restringir a um culto de domingo ou a oração aqui que você frequenta. Não, a nossa comunhão com Deus deve ser diária. Diariamente eu preciso estar com Deus, diariamente eu preciso estar me alimentando de Deus. Por que você acha que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o pão do céu? Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior? Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Quando estamos vazios, estamos vulneráveis às tentações do diabo. Você não tem ideia. Se a sua carne lidera e não o seu espírito, você fica vulnerável a qualquer coisa que passa no seu caminho e lhe chama para o pecado. O pecado, ele não é apenas cometer um erro. O pecado é uma condição espiritual. E quando você aceita viver na prática do pecado, você está aceitando uma condição. Não é apenas um erro, como as pessoas pensam, eu cometi um erro, eu falei o que não devia. Sabe, existe uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é como se abrisse um buraco em você e tudo aquilo que é de Deus na sua vida, tudo aquilo que é bom que Deus colocou na sua vida, tirando os dons que são irrevogáveis, tudo escorre por ali. É por isso que nós precisamos estar nos enchendo de Deus.
Por isso que a Bíblia fala tanto, sabe, sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o Espírito Santo, sobre comunhão com a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer luz ao meu caminho. Luz ao meu caminho. Então, quando eu estou meditando na palavra, eu estou andando numa palavra de Deus, eu sei por onde andar. E eu sei também, e aí vem as revelações de Deus, mostrando para você muitas vezes cobras no caminho, mostrando para você muitas vezes ciladas de Satanás. Por quê? Porque é Deus jogando luz no teu caminho. Quando Deus joga luz no nosso caminho, Ele nos revela as tentativas do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você tem que ser cheio de Deus. Você tem que ser cheio de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer com que a sua casa espiritual ela seja habitada por Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do favor de Deus. Você precisa se encher do que vem do céu. E um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Estar cheio de Deus não vai apenas frustrar os planos do inimigo, mas vai trazer bênção para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia diz que existe uma ordem do céu, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e te alcançarão. Meu Deus! Então eu estando cheio de Deus, só tem benefício. Ainda que eu tenha desafios, ainda que o inimigo tente contra mim, sabe, eu terei benefícios. Estar cheio de Deus vai impedir o inimigo de entrar na minha casa, de bagunçar as coisas aqui dentro de mim, e vai atrair bênçãos de Deus. As bênçãos, elas estão autorizadas a correr atrás de mim. Glória a Deus. Levante a sua mão agora porque eu quero profetizar. Se você está buscando ser cheio de Deus, as bênçãos de Deus vão correr no seu trabalho, os recursos vão correr até você, as promessas de Deus correrão até você, a força sobrenatural correrá atrás de você, as habilidades divinas correrão atrás de você, a ajuda do céu virá até você. Glória a Jesus por essa palavra. Glória a Jesus. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. É o que o Espírito Santo está falando com você agora. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Então escreve aqui nos comentários: Deus, abra a porta para mim. Escreve aí: Deus, abra a grande porta para mim. Amém? Glória a Deus. Seja profético, libere essa palavra no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar a participar da conferência A Cura. Estará comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e também outros preletores. Vai ser uma grande bênção e você é nosso convidado. E nós vamos falar sobre crenças limitantes. O que está impedindo você de voar? O que está impedindo você de romper? E é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E se você não é nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia e participar dessa conferência. Todo mês, quem é aluno da academia geralmente tem algum tipo de evento ali dentro, fora as instruções que são dadas semanais. Então, eu gostaria muito que você fosse nosso aluno e caminhasse no profético conosco. Então, vá hoje mesmo, www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. É o meu último livro escrito, 19º, né? E já estamos indo logo aí para o 20º. Ele é o volume 2, Café com Jesus. É um livro extraordinário. Esse livro aqui vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, a tua casa. Olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Adquira para você, compre algum mais para dar de presente para outras pessoas. Espero que esse livro seja um presente de Deus para a tua vida, tá bom? Lá no meu site você pode... Quero pedir que você também esteja atento, porque hoje às 19h30 eu vou transmitir ao vivo a minha ministração que eu estarei fazendo em Passo Fundo. Hoje estarei em Passo Fundo,
Amanhã, se Deus me permitir, estarei em Panambi. E domingo, se Deus me permitir, estarei em Santa Maria. Termino o culto de Santa Maria, volto para Porto Alegre, de Porto Alegre volto para São Paulo. Tá bem? É um tour aí, Tour Profético Sul. Estamos auxiliando algumas igrejas, estamos ajudando e ao mesmo tempo cumprindo uma palavra que o Senhor nos deu. Amém? E eu gostaria também que você não perdesse essa palavra e também conhecesse. Você vai estar em contato, certo? Uma palavra profética sobre o Espírito Santo. Hoje, às 19h30. Ok? Aqui, vai ser aqui. Vou transmitir aqui direto do canal. Tá bem? Muito bem. Salmos 91. Compartilha aí com 8 pessoas. Se não nos segue, começa a nos seguir agora. Inscreva-se aqui no canal. Se não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para ser avisado de todas as nossas lives, que com certeza vai ser bênção na sua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos orar e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Crendo que o nosso Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Quantos de vocês estão prontos para serem cheios da presença de Deus? Diga assim comigo. Vamos fazer uma oração juntos e depois eu oro por você, ok? Diga assim comigo. Doce Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Vem sobre mim, me enche demais de Deus, que cada pedacinho do meu ser, da minha vida, tenha a tua presença. Eu chamo pela presença de Jesus Cristo agora. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me enche da tua presença, me enche da tua glória. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu desejo a tua presença na minha vida, Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, toque com o teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Encha-nos da tua presença, queremos ser cheios da tua presença, queremos estar totalmente imersos na glória de Deus, imersos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, afaste agora a maldade do caminho dela, a inveja, aquele espírito perseguidor, de crítica, de maldade contra a vida dessa pessoa, tira do caminho dela agora e dá vitória. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Quebra agora as correntes do pecado, do vício, daquilo, Senhor, que prende essa pessoa em um lugar errado, com pessoas erradas. Que ela seja livre agora, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que desfaz as trevas, entre nessa casa agora. E aonde houver uma ação maligna, nós damos ordem agora. Sai daí em nome de Jesus. Que a presença de Deus enche esse lugar, que a presença de Deus enche essa vida. Toque com o teu poder, Jesus. Toque com a tua graça agora. No nome de Jesus Cristo, visita com o teu poder, Espírito Santo. Visita com o teu poder, enche essa casa. E oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E oramos também para que as grandes portas, o livramento, a direção, a proteção do Senhor venha sobre nós e a nossa casa. No nome de Jesus, eu te abençoo.
Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebe essa presença, recebe essas palavras, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Semeie na vida de pessoas essa oração. Amém? Semeie na vida de pessoas. E amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. E lembrando a todos, vou transmitir ao vivo o meu tour. Não perca, tá? Vou transmitir por aqui. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais.